Irmãos, estamos aprendendo um pouquinho sobre como Jesus ensinou e como ele continua a ensinar a cada um de nós. Quando vemos, a partir da quarta-feira passada, quando estudamos sobre as parábolas, entendemos que Jesus Cristo contava histórias, contando as parábolas. Jesus Cristo explicava o texto bíblico, que veremos agora, e Jesus aplicava a vida de todos que ali estavam, o exemplo da mulher samaritana. Bem, hoje vamos analisar um pouquinho como Jesus explicava as Escrituras. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. É apenas um trecho e vamos, claro, expandi-lo, mas esse texto nos mostra como Jesus lidava com as Escrituras, e é isso que vamos fazer agora. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 5, de 17 a 22. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade: enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo será considerado o menor no reino do céu. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto: a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido e corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Que o Senhor nos inspire na compreensão da sua palavra. Bem, para a gente entender isso, a gente tem que considerar três coisas de início. Primeiro, que Jesus Cristo nunca usou apenas um método. Eu fico sempre preocupado quando alguém diz: é assim que se ora. Jesus orou de joelhos, prostrados, em pé, no barco, no monte, sozinho, na multidão, a noite inteira ou rapidamente. Jesus ensinou na multidão e usou diversas formas de ensino. Isso é precioso demais. Segunda coisa, que Jesus estava inserido também, meus irmãos, dentro de uma realidade do início da era cristã, dali da região do Oriente Médio, entre os judeus. Então havia peculiaridades relacionadas à cultura e ao tempo, e a gente precisa entender. E também precisamos entender que Jesus é o Senhor dos senhores, o Mestre dos mestres, e é claro que a forma dele ensinar sempre será a melhor. Diante disso, algumas lições. Primeira, e claramente, Jesus é o autor. E aqui já fica bem diferente de tudo. É diferente quando a gente vai conversar com o autor de um livro. Não sei quem já teve essa experiência de conversar com o autor sobre aquele livro. Ele diz a sua perspectiva, o seu jeito, a forma de agir. E a despeito do que outras pessoas possam dizer, ele que vai dizer exatamente o que é. Há dois casos curiosos na literatura brasileira. Eu não me recordo ao certo o autor, foi muitos anos atrás, em que teve um vestibular que usou o texto dele para uma das suas provas. E então submeteram essa prova de vestibular ao autor do texto. E ele reprovou. Porque o que os professores achavam que ele tinha dito não era o que ele queria dizer. Outra da história ainda da literatura brasileira foi Carlos Drummond de Andrade, no tradicional poema Há uma Pedra no Meio do Caminho. Poema curioso esse, ele foi publicado em 1928, mas ele é muito criticado e elogiado, e há tanta confusão sobre 10 versos apenas, é muito repetitivo mesmo, algumas possibilidades gramaticais diferentes, com certeza, mas no frigir dos ovos, passados muitas décadas, entrevistaram ele certa vez e perguntaram: mas afinal, o que é essa pedra no meio do caminho? E Carlos Drummond respondeu: é uma pedra.
era uma pedra. Essa era a ideia. Converse com o autor. Quando Jesus Cristo vai explicar o texto, ele vai falar do autor. E aqui, meus irmãos, a gente precisa entender um grande perigo de pessoas que queiram conhecer a palavra de Deus ou citar palavras de Deus sem conhecer o Deus da palavra. E essa é a diferença. Naquele tempo, Jesus vai falar no texto que lemos a respeito de doutores da lei e fariseus. Um rápido parênteses, que eram especialistas no texto sagrado. Eles conheciam muito, estudavam muito, mas havia uma preocupação extrema com a literalidade, com a forma, com as questões aparentes. E, curiosamente, eles começaram a fazer comentários em cima de comentários, chamados midrashes e tantos outros que tem na cultura judaica, que são comentários de comentários dos textos bíblicos. No Antigo Testamento, olha que interessante, só tem exigência de jejum uma vez no ano, no dia da expiação. Não há nenhuma exigência de jejum em nenhum outro momento. Na época de Jesus, passado centenas de anos, os judeus jejuavam 3 vezes por semana. E criaram leis em cima de leis. O sábado, eu sempre cito aqui na igreja, tem 1000 regras para o sábado mesmo. 1000 regras. Até você aprender essas 1000 regras, haja sábado. A forma de trabalhar, a forma de se vestir, a forma de orar, a forma de se levantar, a forma de se lavar. E interessante que Jesus vai debater com eles em vários momentos. Jesus vai curar no sábado. E olha que absurdo, Jesus está fazendo o bem no sábado. E eles vão dizer que é proibido. E tantos outros absurdos que fizeram. Insisto, eles conheciam até palavras de Deus, mas não conheciam o Deus da palavra. Jesus era o autor. Por isso que no Sermão do Monte ele vai dizer várias vezes, está escrito, como diz assim, se você matar alguém, você será digno de julgamento. Eu, porém, vos digo, se você xingar alguém, você já é digno de julgamento. E a partir de agora ele vai começar a fazer isso. E eu, porém, vos digo. Na realidade, não é que Jesus vai complicar a vida, mas dado o entendimento correto do texto, ele vai elevar a vida cristã ao que tem que ser: verdadeira, real. Jesus conhecia a lei e o sentido da lei. Sabia por que ela foi escrita, para quem ela foi escrita e como ela deveria ser usada. E explicou. Por isso que no fim do Sermão do Monte, todos disseram: ninguém nunca nos ensinou desse jeito. É tão bom conversar com o autor. Segunda lição a respeito disso: Jesus revelava o verdadeiro significado. Frequentemente Jesus corrigia essas interpretações equivocadas. E, curiosamente, ainda hoje as temos. Como as pessoas distorcem o texto bíblico, como as pessoas distorcem a palavra de Deus em prol dos seus próprios benefícios. O que é um problema. Interessante, ouviste o que foi dito dos antigos, eu, porém, vos digo. Não é que Jesus tenha trazido um novo sentido para o texto. É que Jesus trouxe o sentido real do texto. Exatamente o que ele queria significar. E isso nós devemos buscar. Outra coisa que aprendemos é a respeito da simplicidade e da profundidade. Jesus era capaz de transmitir as mais profundas verdades de uma forma tão simples. Quer um exemplo disso? Pediram para Jesus resumir toda a lei. Jesus não gastou 30 segundos. Amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao próximo como a ti mesmo. E silenciou o doutor da lei que perguntou a respeito disso, porque ele concordou. Realmente, aí está o resumo de toda a lei. Como pode algo tão simples, dito de forma tão rápida, em tão poucas palavras, significar mudança de vida? Porque se você amar a Deus,
acima de todas as coisas. Se você amar o próximo como você também se ama, o mundo será um lugar melhor. Jesus Cristo foi brilhante na sua profundidade. É interessante. E essa característica atravessou os séculos. Pense comigo. Para ser salvo, basta crer. Para ser perdoado, basta se arrepender. Para ser perdoado também, é preciso perdoar. Entenda, o Evangelho nunca foi complicado. Eu não sei por que, em algum momento da história, resolvemos complicar o Evangelho. Senhor, falando demais. Eu estou 83,54% melhor. Se entenda, no Novo Testamento, no livro de Atos, a gente encontra uma igreja absolutamente simples. O evangelho se espalhava de boca em boca, as pessoas ajudavam uns aos outros, resolviam as questões na oração e na dependência de Deus. No decorrer das décadas e milênios, muita coisa mudou, e que pena que se complique tanto. Para ser salvo, basta crer. E a respeito disso, deixa eu contar o curioso caso dos discípulos de Emaús. É um texto que está lá em Lucas 24. Jesus havia ressuscitado, era domingo. Rapidamente, um resumo. 2 discípulos saem de Jerusalém e vão para a cidade de Emaús, que dista 11 quilômetros. Era uma boa caminhada. Jesus apareceu entre eles, mas ele não se fez conhecer. Eles não reconheceram Jesus. Intrigados com tudo aquilo que eles comentavam, Jesus pergunta o que aconteceu e eles dizem: porventura você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E começaram a falar de Jesus. Mas Jesus, tomando a palavra, diz: não era isso que as Escrituras diziam? E começou a discorrer na palavra de Deus sobre tudo o que Jesus havia de fazer, fez e o que estava acontecendo. 11 quilômetros de caminhada. Daí uma manhã e um tantão de caminhada. Chegando no fim da caminhada, então, e devo dizer que esse foi a primeira escola bíblica dominical da história da igreja, porque era domingo e Jesus estava ensinando a Bíblia. Por isso que somos alunos da escola bíblica dominical. Matricule-se. Jesus Cristo, então, ele finge que vai passar adiante, eles convidam ele para participar ainda. Vamos jantar. Então Jesus chega com eles, quando parte o pão, abre o entendimento, eles reconhecem Jesus. E ele diz assim: porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos falava da palavra de Deus? Eu achei curioso dessa história, que depois eles vão voltar mais 11 quilômetros, mas agora correndo, para anunciar a todos que Jesus Cristo ressuscitou. Isso nos mostra como Jesus ensinava e nos traz 5 lições para levarmos para casa. Primeiro, é preciso conhecer mais da palavra de Deus e reconhecer mais do Deus da palavra. Eu tenho que insistir nisso. Legalismo não é cristianismo. Cristianismo é verdade e amor, é espiritualidade e justiça, é santidade e é misericórdia. É preciso conhecer a Deus para conhecer a palavra de Deus. Segunda lição a respeito disso: é preciso estar na sala de aula com Cristo. Ande mais com Ele. Precisamos ler. Leia os evangelhos de uma forma muito especial. Tive um professor que ele insistia: todo crente deveria ler o evangelho pelo menos uma vez por dia. Algum trecho. Conheça de Jesus. Mas é preciso estar na sala de aula com Cristo.
é preciso estar com o coração e a mente bem abertos à palavra do Senhor. Eu sempre tenho dito, a palavra de Deus deve ser lida a nosso favor e contra nós também. Se temos pecado, falhado, ela vai falar ao nosso coração. Mas é preciso que você se dedique e esteja com o coração aberto. Quarta lição: não espere 11 quilômetros de caminhada para reconhecer Jesus na sua vida. Essa é uma grande lição para todos nós. Às vezes eu fico pensando como a gente perde tempo com tanta bobagem e esquece do nosso Deus. E quinta lição: nossos corações precisam voltar a arder enquanto estudamos a palavra de Deus. E esse é um bom sintoma da sua vida espiritual. Alguns sempre dizem: como está a minha vida espiritual? Primeiro, veja o quanto você tem orado. Segundo, o quanto você tem servido. Terceiro, o quanto você tem se deliciado com a palavra de Deus. Conheci uma pessoa que se orgulhava de ter lido a Bíblia toda, mas a vida dele não tinha nada a ver com o que ele leu. É preciso que a gente leia as Escrituras, mas que a gente deixe que as Escrituras também falem ao nosso coração. Nosso coração precisa arder ao ler a palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo gostava de explicar a palavra de Deus. Se você parar para pensar, a tentação foi vencida com 40 dias de oração e 3 versículos. Ainda mais o que nós podemos fazer se nós tivermos a palavra toda em nossa mente, boca e coração. Que Deus nos abençoe e nos ensine mais da palavra de Deus.